reconhecer as palavras em língua estrangeira, LE, né, presentes no dia a dia, controle remoto, equipamento industrial. Então, você vai colocar aí se você reconhece essas palavras em língua estrangeira presentes no nosso dia a dia. Você pode citar o controle remoto ou algum equipamento que você faz uso na indústria. Então, é só escrever algumas palavras aí em língua estrangeira. Nós temos aí reconhecer que o domínio de pelo menos uma língua estrangeira amplia as possibilidades de qualificação profissional. Você pode falar da importância de ter o domínio de uma língua. E se você acha importante ou não. Então, né, o que é que vai acontecer se uma pessoa tem um domínio de alguma língua? Quais as possibilidades que pode abrir para a sua qualificação profissional? Ler verbetes e palavras em línguas estrangeiras usadas em termos técnicos, manuais e equipamentos eletrônicos, ou redes sociais de comunicação. Essa questão é muito mais utilizada como em redes sociais de comunicação. Então, você pode responder quais são as palavras de língua estrangeira que você utiliza aí nos meios sociais de comunicação, ou em algum equipamento eletrônico. Então, já iniciando a competência 4, que é aplicar os conhecimentos adquiridos por meio de práticas de análise linguísticas para expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso da linguagem, tendo em vista o mundo do trabalho e a inclusão digital. Então, você compartilha imagens, vídeos e produz textos nas redes sociais, então você coloca. Então, o tipo de vídeo que você compartilha, qual tipo de imagem que você compartilha e qual tipo de texto que você escreve nas redes sociais. Escrever as palavras corretamente. Então, qual a importância de você escrever as palavras corretamente? Então, você fala dessa importância e pode exemplificar com alguma palavra escrita corretamente. Usar dicionários, gramáticas impressas ou virtuais e outros instrumentos de língua portuguesa como fonte de consulta. Então, como é que você faz uso aí dos instrumentos para consulta? Se é o dicionário virtual, se é as gramáticas, então você pode exemplificar aí como é que você faz essa consulta como fonte de informação. Produzir relatórios utilizando linguagem formal. Nessa aí, algum documento, em alguma situação de vida, você já se deparou com algum documento de linguagem formal. Então, qual é esse tipo de documento? Alguns na sala, eles exemplificam que já preenchem algum tipo de relatório de produção. Então, esse é um documento formal? Sim. Então, vocês podem dar exemplos aí desses documentos formais. Conhecer regras, normas e documentos e utilizá-los no cotidiano. Então, quais seriam alguma norma que você conhece? Algum documento? Então, você faz aí uma explicação sobre algumas regras e normas e documentos que você utiliza. Utilizar equipamentos eletrônicos como fonte de comunicação e integração. Então, você pode exemplificar até com essa situação de que você está fazendo uso de equipamentos eletrônicos como fonte de comunicação e integração nos grupos em sala de aula, não é isso? Criar e preencher planilhas de produtividade, orçamento doméstico. Então, como é que você preenche esse tipo de planilha? Se você faz uma lista quando você vai no supermercado, se você cria essa lista, ou se mentalmente, então você escreve como é que você preenche essas planilhas de orçamento doméstico ou no seu trabalho com planilhas de produtividade, né? Ou de planilha de como se fazem o preenchimento da produção. Utilizar recursos do computador e da internet, e-mails, chats, fóruns, blogs, redes sociais de comunicação como meio de pesquisa. Essa aí a maioria não tem dificuldade, por quê? Porque hoje em dia utiliza muito esses recursos, o próprio computador, a internet. Então, se você utilizar todos, você pode falar de todos. Se você não utiliza
a maioria, então você fala dos que você utiliza. Identificar as partes que compõem uma receita. Você pode colocar o título da receita, a lista de ingredientes, as instruções que você utiliza e o modo e o tempo de preparo. Lembrando que nessa parte de uma receita precisa também das ilustrações e de fotografias. Então, você pode lembrar aí de algum livro de receita que você já leu ou de alguma receita que você tem aí na internet. Consultar livros, fichas, encartes e suplementos de jornais e revistas que contenham receitas culinárias ou instruções, observando o índice e o número da página. Nessa aí, você pode citar como é que você faz essas consultas de livros e de jornais, de revistas, se você tem uma frequência nessa questão dessa leitura, qual é a parte aí do jornal ou da revista que você mais parece com você, então colocar aí como essa sua consulta.